A situação que nós temos vivido nos últimos dias são consideradas para algumas pessoas como sendo apropriadas para questionarem sobre o amor e o poder de Deus. Uma pergunta que possivelmente grande número de pessoas por todo o mundo estão fazendo neste momento é: onde está Deus nesse momento em que vivemos um problema de longa duração? É usado como justificativa por inúmeras pessoas não quererem crer em Deus e não terem fé em Jesus Cristo, o fato de problemas existirem para aqueles os quais passam a seguir a Cristo e terem fé em Deus. George Barna conduziu uma pesquisa nacional na qual entrevistou adultos em toda a América. Ele perguntou: se você pudesse fazer uma pergunta a Deus, qual seria? A principal resposta foi: por que existe dor e sofrimento no mundo? Por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? C.S. Lewis, em seu livro O Problema da Dor, diz que o problema da dor existe porque a dor requer atenção. A dor requer atenção. Insiste em ser atendida. As dificuldades, elas surgem para fazer com que nós possamos avaliar o que é mais importante na vida. E diante do que consideramos importante, pode ser que através das dificuldades e os problemas, o nosso modo de classificar o que é importante pode ser mudado. É preciso que todos nós tenhamos consciência que os problemas, eles podem nos conduzir à vitória ou podem nos destruir. Eles podem nos deixar amargos ou podem nos tornar melhores. Você e eu é que vamos decidir como permitiremos que os problemas, as dificuldades, a pandemia nos afete. Eu vou ler o texto de Tiago, capítulo 1, o versículo 8. Tiago, capítulo 1, o versículo 1 ao versículo 8, que diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança.
Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Eu vou orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por nós sabermos que as dificuldades existem. Nós te agradecemos porque em nenhum momento o Senhor escondeu essa verdade de nós. É por isso que o Senhor usa da tua palavra para nos instruir, para nos mostrar como nós devemos agir em tempos difíceis. Pedimos que o Senhor esteja nos instruindo e esteja nos dando compreensão da tua palavra para que possamos aplicá-la nos momentos de problemas, dificuldades que enfrentamos na vida. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. As dificuldades vividas pelos crentes, os quais Tiago está escrevendo a sua carta, possivelmente na mente de muitos, poderiam ser resolvidas com um sorriso, com um tapinha nas costas. Mas, em vez disso, Tiago vai desafiar estes crentes a aprender a confiar em Deus quando as coisas vão mal. Em muitas igrejas, muitos pregam que na vida cristã sempre o manterá saudável, você será rico e a vida sempre será boa. Você sempre terá o que quer, você sempre será rico e sábio, você nunca passará por problemas, dificuldades e enfrentará uma pandemia. Tiago, ele teria rido desses sermões. Esse tipo de pregação seria um conceito estranho para Tiago. Tiago nunca ensinou que tornar-se um crente faria de repente todos os problemas desaparecerem, deixarem de existir. E que você seria feliz para sempre. C.S. Lewis disse que a maioria de nós não queremos um pai no céu. Queremos um avô no céu. Você sabe que os avós são aqueles que fazem tudo ficar bem. Podemos mimar as crianças e depois mandá-las para os pais.
Tiago está escrevendo para um grupo de crentes, os quais já tinham conhecimento e sabiam os fundamentos da fé cristã. E a sua intenção é enfatizar a importância de viver de acordo com a vontade de Deus os dias difíceis. Vamos parar e analisar que Tiago, ele quer mostrar que para amadurecer na fé, é preciso que essa fé seja testada. Vamos observar que Tiago está dizendo que as dificuldades podem se tornar mais difíceis quando não se tem uma atitude que possa cooperar para que os problemas sejam solucionados. E por isso nós somos esclarecidos que existem maneiras de agir e reagir aos tempos difíceis. Eu quero conversar com você sobre atitudes certas em tempos difíceis. Atitudes certas em tempos difíceis. Atitudes certas em tempos difíceis. É perceber que as dificuldades surgem na vida de todos. Versículo 2, a primeira parte. Vamos só parar para analisar que Tiago está escrevendo a um grupo de cristãos, e ele vai dizer a esses que eram para aprender a ter alegria quando passassem por provações. Tiago não está apresentando uma proposta que tem múltiplas escolhas. Ele está avisando que todos enfrentam problemas e dificuldades. Ele não está dizendo se você encontrar dias de dificuldades. Ele está dizendo quando você se ver no dia em que as dificuldades surgiram, é preciso lembrar que não é somente você, não é somente eu, não somos nós apenas que enfrentamos dificuldades na vida. Ele vai nos mostrar que as dificuldades, para serem bem entendidas, é só fazer uma comparação com muitas bolas de vários tamanhos e de muitas cores. Assim são as dificuldades. São de vários tamanhos e multicoloridas. Por isso, ele está nos mostrando que muitas vezes as nossas dificuldades podem estar relacionadas à perda de emprego, relacionamentos rompidos, doença duradoura, criança que está sendo rebelde, depressão que se alonga com o passar dos tempos. E também podemos lembrar, nesta manhã, sobre a pandemia. Existem muitos problemas e dificuldades que surgem
e parecem um rolo compressor. Esmaga o ânimo, passa por cima da esperança e faz com que as forças venham evaporar. Tiago está dizendo: você crê em Deus? Você confia em Deus? Uma vez que você confia e tem fé em Deus, essa fé, quando provada, vai ser evidenciada como sendo boa, uma vez que a sua fé não foi somente em tempos que coisas boas aconteciam. Se a sua fé é somente quando coisas boas acontecem, você não precisa dela. Se a sua fé é boa quando você está bem, você não precisa dela. A fé verdadeira sustenta quando tudo está difícil. Mas eu quero te dizer que atitudes certas em tempos difíceis, a sua atitude estabelece o resultado. Grande parte das pessoas, quando passam por problemas e dificuldades, começam a fazer da vida um pesadelo, porque não compreenderam e não sabem como enfrentar as dificuldades e os problemas que surgem. Por isso é essencial entendermos que os problemas e as dificuldades têm um propósito na vida daqueles os quais estão enfrentando. E diante dessa grande verdade que nós temos, vai nos ajudar a enfrentar as dificuldades e os problemas, entendendo que não precisamos ficar enojados desses dias, não precisamos culpar e colocar Deus no banco dos réus, em razão dos problemas e as dificuldades. Por isso, existe como enfrentar as dificuldades sem aumentar os problemas. Uma vez que as atitudes diante das dificuldades são erradas, o resultado vai ser errado. Querer uma solução ou buscar uma solução para os problemas, estando nervoso, estando enojado da situação, estando amargo e frustrado, não vai colaborar para ter uma solução. Eu gostaria que você pudesse estar olhando o versículo 2 e pudesse observar que Tiago está dizendo, para nós podermos lembrar que é para aprendermos a ter alegria em tempos de problema. As dificuldades, elas atingem milhões de pessoas. E por isso é necessário
saber como enfrentá-las, para que as dificuldades se tornem oportunidades para que nós possamos beneficiar do momento em que a nossa fé, a nossa confiança em Deus está sendo provada. Não é apenas ignorar os problemas e as dificuldades, não é apenas falar para nós mesmos que elas são inexistentes, mas é preciso saber como lidar com os problemas. As atitudes corretas ajudará a encontrar uma solução e passar pelos problemas. C.S. Lewis, ele deixou bem claro que a dor requer a nossa atenção, insiste em ser cuidada. Para muitos de nós, as dificuldades são ignoradas, são consideradas como inexistentes e vive como se elas não existissem. É preciso prestar atenção no modo de viver os tempos difíceis. O livro de Philip Yancey, Onde está Deus quando chega a dor? Ele coloca dessa forma alegrar-se no sofrimento. Não significa que devemos ficar felizes com a tragédia, a dor, quando realmente sentimos vontade de chorar ou desmoronar. A Bíblia enfoca o resultado final, como Deus pode usar o sofrimento em nossas vidas. Mas antes que possamos usá-lo, ele precisa que confiemos nele. E Yancey diz que o processo de dar a Deus essa palavra que nós confiamos, que nós temos fé nele, pode ser traduzido como alegria. A atitude estabelece o resultado. Mas eu também quero te dizer que atitudes em tempos difíceis, tenha absoluta certeza que em dias difíceis podemos ter convicção que Deus tem um propósito em nossas provações. Está no versículo 3 e 4. As provações são necessárias na nossa vida, porque elas têm um propósito. À medida que nós vamos sendo testados e aprovados, faz uma grande diferença na nossa vida. Faz diferença na forma em que nós vamos lidar com os futuros problemas e circunstâncias difíceis. É diante da experiência que nós temos de sermos ajudados por Deus em tempos difíceis, é que nós vamos ter certeza que as dificuldades não faz Deus nos abandonar,
É importante que nós possamos olhar para o passado e analisar as dificuldades que nós já enfrentamos e saber que Deus esteve conosco, Deus está conosco e Deus sempre estará conosco. Nada, absolutamente nada, vai fazer com que Deus venha nos abandonar. Tiago está dizendo que para suportar os dias ruins, os tempos ruins, é preciso de ser testado. A grande dificuldade está em encontrar um propósito nas dificuldades e problemas. As provações têm 3 características. Primeira, seremos perfeitos. A palavra significa maduro, apto para um propósito. Isso não significa sem pecado. Mas uma outra característica, seremos completos, totalmente desenvolvidos. E uma terceira característica, nada nos faltará. Deus fornecerá tudo que precisamos para permanecer obedientes durante os tempos difíceis. É preciso entender que se Deus não deixou faltar dificuldades, problemas, pandemia, Deus também não vai deixar faltar como enfrentá-las. E por isso, nós precisamos estar conscientes que Deus vai estar sempre conosco. Você sabe que existe momentos que, por melhores que sejam, não serão eternos. Existem momentos extremamente difíceis que, por mais que seja difícil de uma solução, será para sempre. O que precisamos fazer é aprender nas dificuldades o que pode nos ajudar a enfrentá-las, entendendo que existe um propósito em cada situação difícil que nós enfrentamos. Mas eu também quero te dizer que atitudes certas em tempos difíceis, tenha certeza que não passamos pelos tempos difíceis sozinhos. Versículo 5 ao 8. As dificuldades surgiram, mas é importante lembrar que Deus já está conosco bem antes dos problemas chegarem. É preciso ter sabedoria em como as dificuldades terão uma solução. Não é automático. Surgiram problemas, imediatamente, soluções. É preciso ter sabedoria para agir corretamente na solução dos problemas. Tiago vai nos mostrar que a sabedoria é o conhecimento aplicado naquela situação que se busca uma solução.
É importante nós entendermos agora que as dificuldades enfrentadas anteriormente nos prepara para enfrentar as que estaremos passando. Por isso, é importante entendermos que a melhor forma de enfrentar os problemas, as dificuldades e até mesmo a pandemia é aplicando sabedoria através do que nós já conhecemos do problema vivido. Tiago, ele está dizendo de uma forma bem simples: peça a Deus e Ele vai lhe orientar quanto ao que fazer nos momentos difíceis. Não perca tempo, converse com Deus, coloque-se na presença de Deus e busque a sabedoria que vem do céu para resolver os problemas e as dificuldades que se vive aqui na terra. O momento tem amedrontado inúmeras. O momento tem trazido medo, desespero e até mesmo desconfiança de Deus. Inúmeras pessoas dizem que não vale a pena ter fé em Deus porque coisas ruins continuam acontecendo mesmo tendo fé nele. É importante que você e eu estejamos conscientes que nesse mundo todos nós estamos sujeitos a enfrentar os problemas e as dificuldades. É por isso que a Bíblia nunca prometeu e Deus nunca iludiu ninguém dizendo que não teriam problemas e dificuldades. Ao contrário, Jesus Cristo nos avisou que nesse mundo teríamos aflições e por isso é necessário ter bom ânimo. Existe uma grande diferença em enfrentar problemas, dificuldades e pandemia, confiando em Deus e desconfiando de Deus. Deus, Ele não vai mudar o que Ele é em razão de você não crer e confiar nele. Enquanto que você, não crendo e confiando nele, pode ficar em uma situação como se estivesse em um labirinto e não encontrasse a saída. Deus pode, do jeito que Ele quer, quando Ele quiser e da forma que quiser, providenciar a solução para os momentos ruins. Eu vou orar. Querido Deus, nós te agradecemos por meditarmos na Tua palavra e sabermos que o Senhor nos instrui a pedir a sabedoria que vem do Senhor para podermos enfrentar os momentos difíceis e as dificuldades que surgem.
e pedimos ao Senhor que nos dê sabedoria para podermos aplicar o conhecimento que temos sobre as dificuldades nos momentos difíceis que nós estamos vivendo. Pedimos que o Senhor esteja nos ajudando a vencer as dificuldades que surgem a cada dia. É o que nós oramos em nome de Jesus.